Se você chegou nesse vídeo é porque você quer saber, será que eu posso processar o plano de saúde por conta de um erro médico que eu acabei sofrendo? Fica até o final porque eu, Gabriel Bergamo, advogado especialista na área da saúde, vou te orientar da melhor forma e vou explicar sobre os seus direitos. Primeiro, o que é o erro médico? Eu tenho que te explicar isso para depois te informar se o plano tem ou não o dever de ser responsabilizado por conta de um eventual erro médico. O erro médico ele é quando um profissional da área da saúde ele comete, por meio de uma negligência, imprudência ou imperícia, um dano ao paciente. Vou citar aqui alguns exemplos para que fique um pouquinho mais fácil. Essa linguagem é uma linguagem muito técnica, uma linguagem de advogado, mas basicamente, em termos um pouco mais chulos, por assim dizer, o erro médico ele é quando um médico ele deixa de fazer alguma coisa que ele deveria fazer ou faz alguma coisa que ele não deveria fazer. Ou seja, que a conduta médica não foi a correta. E necessariamente esse erro médico tem que ter gerado um dano ao paciente. Por exemplo, no momento que um paciente ele vai fazer uma cirurgia e o médico deixa uma gaze dentro do paciente. Lembra? Eu falei aqui já nesse vídeo. O erro médico acontece quando o médico ele faz uma coisa que deveria fazer, mas não faz, ou ele faz algo que não deveria fazer. Então, nesse exemplo que eu te dei, numa cirurgia onde o médico esqueceu uma gaze dentro do paciente, ele fez algo que ele não deveria fazer. Ele foi imprudente ou negligente. E aí, esses termos, para você que está vendo esse vídeo, não importa muito, mas vai depender de cada caso para a gente classificar exatamente qual foi o erro que o médico acabou cometendo. Tudo bem? Agora que você entendeu o que é o erro médico, eu tenho que te explicar basicamente. Será que por conta de um erro médico, o plano de saúde ele pode ser responsabilizado? Primeiro, para o plano eventualmente ser responsabilizado, a gente tem que entender outro ponto que eu tenho que te explicar, senão esse vídeo vai ser só uma resposta de sim ou não, e aí você vai procurar um advogado na rua e você vai ser, muito provavelmente, mal orientado, porque você não vai saber o seu direito corretamente. A partir do momento em que você tem um plano de saúde, onde se paga mensalidade, está em dia com o plano de saúde e você realiza um procedimento pelo plano, o plano ele lucrou com você sendo beneficiário, então ele faz parte da cadeia de consumo, assim como um médico. Então, o plano ele pode, por conta de uma responsabilidade objetiva que ele tem com o paciente, ele pode sim ser processado por conta de um erro médico que ocorreu durante um atendimento enquanto o plano estava vigente. Então, tem uma cadeia onde, por conta disso, o plano tem o dever, sim, de eventualmente, e por conta de uma responsabilidade objetiva, indenizar o paciente que sofreu o erro médico, ok? Mas não é só por conta disso. Para o plano ter o dever de indenizar, a gente tem que observar se ocorreu um erro médico. Então, lembra lá no começo que eu falei que o erro médico ele acontece por conta de uma conduta ou uma omissão do médico? O plano só é obrigado a indenizar o paciente se acontecer um desses dois, uma conduta ou uma omissão que gerou um dano ao paciente. Então, a responsabilidade do plano ela só começa se tiver acontecido um erro médico. A responsabilidade objetiva do plano está interligada com a responsabilidade subjetiva do médico, ok? Isso é para deixar um pouquinho mais completo a explicação, mas em termos bem chulos. Se você, durante um atendimento, sofreu um erro médico, o plano tem o dever também, além dele, o médico também, mas o plano tem responsabilidade de indenizar. E aí, primeiro, se você acabou sofrendo um erro médico, o ideal é que você posteriormente peça o prontuário completo referente a esse atendimento que acabou te gerando um dano. Com o prontuário completo, você consulta um advogado especialista na área da saúde. Ele eventualmente vai pedir para que um médico, colega dele, como a gente faz aqui, que ele consulte e verifique se há ali naquele prontuário uma questão de erro médico. E dependendo também da prática, como é o nosso caso, que a gente vê casos de erro médico ou consultas para saber se ocorreu o erro médico
constantemente. Dependendo do caso, nós mesmos fazemos aqui a análise, dependendo do teor do prontuário médico, ok? Só para complementar. Erro médico ocorre quando há uma omissão do profissional ou um ato que ele não deveria fazer, que gerou efetivamente um dano ao paciente. Não adianta nada o médico ter cometido um erro e o erro não ter ocasionado dano. Por que não adianta nada? Porque aí a gente não tem a responsabilidade de indenizar. E o plano de saúde, ele é obrigado, de maneira objetiva, a indenizar o paciente também por conta de um erro médico, ok? É basicamente isso. Espero de verdade que esse vídeo aqui tenha satisfeito a sua dúvida original, que fez com que você chegasse até aqui. Deixa o seu like nesse vídeo. De verdade, comenta, compartilha. Eu estou fazendo conteúdo aqui muito rico. Não é todo lugar que você vê uma explicação como essa, sem falsa modéstia. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Curta, comenta aqui embaixo uma eventual dúvida que você tenha. Me siga nas redes sociais, Gabriel Bergamo DV, tanto no TikTok quanto no Instagram. E por hoje é só.